Olá, sou a Caroline Ricucci. Vamos dar continuidade às dicas para a fotografia pet. Hoje eu tô aqui com a Lana. Ela vai dar falar um pouco mais para nós sobre a energia dos pets, como isso influencia na fotografia e como isso influencia na interação do pet com o humano. Então, a Lana. Tudo bem? A Therapeutic Alquimia Zen, ela foi idealizada com o objetivo de trazer um trabalho focado na parte mental, emocional e até mesmo energética dos bichinhos, né? Então, os nossos trabalhos, eles são todos naturais, indolores e sem contraindicação e sem nenhum efeito colateral, mas que a gente consegue perceber rapidamente como os animais eles vão se adequando melhor e relaxando mais. E pensando nisso na fotografia, é importante que a gente perceba também como está a energia do ambiente, como está a energia do tutor, como está a vibe, digamos assim, do próprio fotógrafo, né? Muitas vezes o fotógrafo ele tem um pouco de medo, tá tenso. O próprio tutor já vem, porque ele não está acostumado a esse ambiente, ele não para. Tudo isso, todos esses nãos, tu acaba passando pro teu bichinho, né? A gente acaba inconscientemente condicionando os nossos animais a terem medos, a terem certos receios e inseguranças, né? Então, toda essa energia é legal a gente buscar trabalhar nesse momento e trazer um clima mais descontraído, com respeito, com amor, né? Porque eles são muito mais sensíveis. Os animais, eles têm essa sensibilidade muito mais aguçada que a gente, humano, por eles estarem muito mais ligados aos ciclos da natureza, por eles trabalharem mais com os sentidos do que com a consciência, né? Como nós humanos, que a gente tem um medo, a gente sente culpa, a gente tem vergonha, os animais eles não têm essa consciência, eles simplesmente sentem o que está ao redor deles, né? E também por questão de puro instinto. Então, como eu estava falando com a Carol antes, os animais, eles reagem muitas vezes atacando ou correndo, não é por questão de serem mau comportamento, problema de adestramento, é o puro instinto do bichinho. Quando a gente sente medo, quando a gente sente insegurança, a nossa tendência é reagir a isso. O bichinho ou ele reage e ataca, ou ele foge e se esconde, né? Então é importante também trazer essa consciência para o momento das fotos, para deixar ele tranquilo nisso também, né? Ele não sentir esse medo. Ele é um bichinho, né? Ele é um animal, ele tem um instinto de animal. Exatamente. Por mais que a gente cada vez mais tenha domesticado eles e muitas vezes até humanizado os animais, eles ainda têm muito forte essa pureza, esse instinto deles de sobrevivência, né? Então é importante que a gente busque respeitar isso. Então, como a gente pode buscar trazer esse respeito e mostrar para eles que a gente respeita a individualidade deles, né? Nos cachorros, geralmente, a gente não deve ter muito contato visual, porque eles vão entender isso como uma afronta, né? Tipo, você tá me testando, você tá tentando ver quem manda mais aqui, né? Não é pra chegar chegando. Exato. Que lindo. Isso, tipo, e já vai assim, e daqui a pouco já vai pensando, esse bicho é grande, meu Deus, ele vai me atacar, ele vai, né? Tipo, tenta relaxar, se abaixar, né? Tipo, dá um oi, chegar pra cima com a mão, deixa que ele venha até ti, né? Dá o espaço, respeita a individualidade dele. Os gatos, eles são mais interessantes ainda do que os cachorros, porque o cachorro, apesar de muitas vezes demonstrar ser forte, ser agressivo, né? Daqui a pouco um porte maior que vai ser mais imponente, assim. O cachorro, ele é mais submisso, né? Ele entende que ele tem um líder em algum momento, né? Daqui a pouco não vai ser o fotógrafo, mas ele vai entender um líder que vai dar comando. O gato não. O gato, ele te enxerga como um gato, né? E ele vai te respeitar se tu respeitar ele. Então, o que a gente faz com os gatos? Quando a gente vai chegar na sessão de fotos,
Às vezes, principalmente quando é gatinho, fofinho, pequenininho, ai, coisa amada. A tendência é apertar. É apertar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se baixar na altura dele, olhar para os olhos dele, né? Isso demonstra respeito para ele. Piscar 3 vezes lentamente. E no momento que ele te responder essa piscada, é o momento que ele se sente seguro. E aí você pode se aproximar dele. Ele vai piscar de volta. Ele vai piscar. Ele não vai piscar as 3 vezes, tá? Mas ele vai piscar. Ele vai dar uma piscadinha, porque tu vai ver que o gato, normalmente, ele fica paralisado e ele arregala os olhos, assim. Então, quando você faz esse movimento, tu mostra pra ele que tu tá respeitando o tempo e o espaço dele, tá? Porque o gato, ele tem uma personalidade e uma tendência a ser muito mais dominante do que submisso, tá? Ele vai passar com o tempo a ter uma certa submissão para aquele que ele respeita, para aquele que ele ama. Mas mesmo assim, a gente brinca, né, donos de gatos como eu, a gente brinca que a gente é só um serviçal deles na terra, né? Porque me dê alimento, me dê água, me dê amor e carinho, por favor, né? Então a gente tem que ter esse respeito com eles, porque realmente eles vêm de um leão, né? Que é um animal grande, que é majestoso, né? Uhum. Então eles têm esse ego, digamos assim, dentro deles, tá? Outras maneiras também da gente buscar uma proximidade com o bichinho e depois que a gente fizer esse contato inicial são os bud chakras. Os animais, eles têm, os animais de 4 patas, eles têm 6 bud chakras de relaxamento imediato, que a gente chama, que são pontos energéticos que eles também captam. Então, alguns pontos desses estão nas patinhas deles. Então, no momento que eles tocarem o chão do ambiente, através desse toque, eles também já vão conseguir sentir se a energia desse ambiente tá boa ou tá ruim. Então, é importante. Então, é importante que seja um ambiente limpo, que seja um ambiente agradável, que tenha daqui a pouco todo um clima, assim, uma coisa mais tranquila, porque eles vão sentir isso muito mais do que a gente, né? Mas esses pontos, eles também servem para que a gente possa tocar e trazer uma sensação de bem-estar imediata para o bichinho. Então, as patinhas, aquelas almofadinhas que eles têm, ele ali se concentram nos bud chakras, e nas orelhas. Isso eu acho que a maioria das pessoas já também vai perceber, que quando vai no seu bichinho e começa a fazer carinho, que eles vão relaxando, eles vão deitando, Exato, porque são pontos de relaxamento imediato. No Reiki, a gente tem vários pontos que a gente trabalha para tratar questões mais profundas, né? Mas normalmente a gente começa por esses pontos para deixar o bichinho tranquilo e assim a gente poder manipular eles de uma maneira melhor. Então eu sempre digo para os meus clientes que quando a gente está em tratamento, essa dica para eles, para que mesmo em casa eles possam ir trabalhando numa crise de convulsão, numa crise de ansiedade, no medo que às vezes eles têm de ficar sozinho em casa. Então, de trabalhar previamente isso. Então, no momento que vocês vierem fazer as fotos, até antes mesmo de vocês virem, é legal já ir trabalhando. Né? Exato, dentro do carro, já ir trabalhando ele, manipulando. Isso vai trazer um bem-estar e vai deixar ele muito mais tranquilo para o que espera ele na frente, né? O desconhecido que aguarda eles, né? Outras sugestões também que a gente pode dar para vocês são as próprias terapias, né? Que assim como nós humanos, os animais, eles têm sentimentos, eles têm questões, eles têm traumas. Graças a Deus a gente tem cada vez mais pessoas adotando os bichinhos de rua. E a gente nunca sabe o que eles passaram nesse período na rua, né? Sim. Então é importante que a gente busque trabalhar essas questões emocionais e mentais que a gente acaba vendo refletida até mesmo num momento que seria bem legal, como uma foto, um passeio no parque, e que às vezes se torna uma coisa estressante para o bichinho, né? Então, os florais, a gente tem opções de florais que podem ser feitas para casos de mudanças, para casos de estresse, para situações que, por exemplo, a ida no veterinário, saída de casa, viagem. Então, assim,
é legal a gente pensar em alguma coisa assim que a gente já sabe que o bichinho não tem uma tolerância muito legal e também trabalhar. Então os florais, por exemplo, a gente agendou com a Carol a foto lá no sábado. Hoje, quinta-feira, é legal que a gente já comece a dar as gotinhas. É uma homeopatia, não faz mal, não tem efeito colateral nenhum, não tem problema se já dar alguma outra medicação, não vai deixar ele enjoado no transporte, mas vai trazer sim uma sensação de bem-estar para ele a nível orgânico. Né? Isso, vai trabalhar já algumas questões orgânicas também, que aqueles gatilhos que a gente chama, né? Então às vezes a gente percebe que o bichinho, tu colocar ele no carro, ele tem medo. Trava. Mas ele gosta do trajeto, ele só não gosta de entrar no carro. Então, o entrar no carro, para ele, possivelmente é um gatilho de alguma situação que ele vivenciou e que foi traumatizante, né? Outra coisa que é legal é o reiki. O reiki também, a gente pode fazer tanto antes quanto depois. O antes vai deixar ele relaxado e o depois vai trabalhar qualquer estresse que possa ter surgido na sessão, qualquer energia que ele possa ter pego, né, de alguma pessoa que passou, do próprio ambiente, dos próprios tutores, porque infelizmente nós somos os maiores transmissores de energias pesadas para eles, né? A gente chega do trabalho estressado, a gente teve uma briga no trânsito, a gente não está se sentindo bem. E eu costumo dizer que os animais, eles são extremamente generosos, porque eles nos limpam, né? Eles não querem nos ver mal. Então, eles instintivamente, eles vão te limpar para que você fique bem. E aí, quando a gente não trabalha essas questões neles, isso vem para o corpo físico e eles acabam adoecendo. Então, é legal que a gente tente trabalhar isso após uma sessão, por exemplo, com um reiki, porque tu vai conseguir fazer limpeza de qualquer carga que ele foi levando para casa, né? Outra coisa que é muito importante que eu estava comentando com a Carol é o hábito terrível que a gente tem de bagunçar a energia do animal. Olha, presta atenção nessa dica, é sensacional. Como assim bagunçar a energia do bichinho? A gente tem a tendência de dizer, meu Deus, que fofo, e não sei quem lá, e vai, aperta e pega a cabeça e começa a fazer carinho e não sei o que, e vai de cima para baixo, de baixo para cima, e deixa o bichinho enlouquecido e ele vai achar super divertido. Ele fica mais agitado ainda. Exato. Por que isso acontece, gente? Porque na cabeça a gente tem o chakra coronário, tá? O chakra coronário, ele é o que liga a energia do ser, seja nós pessoas, seja o seu bichinho, com a energia do universo. Então, é o principal canal de entrada de energia que a gente tem. Ele é a mesma coisa que a gente pega uma criança, por exemplo, recém-nascida, que as pessoas antigas, principalmente, diziam a tal da moleira, que tá ali, que tu não pode tocar, que ela é sensível. É a mesma coisa que acontece com os animais, tá? Então, a gente tem que cuidar, porque a nossa energia, ela é uma energia muito densa, por mais que a gente seja super espiritualizado, que a gente seja super de bem com a vida, a gente está em contato constantemente com muitas energias diferentes, de pessoas diferentes, de lugares diferentes. Aqui mesmo onde a gente está, muitas coisas podem ter acontecido aqui e acaba ficando a energia. E o bichinho tendo esse contato, no momento que tu passa a mão, ele absorve tudo isso. Porque lembra que lá na frente a gente falou que eles são muito mais dos sentidos do que da questão racional e da consciência, né? Então eles vão absorver tudo isso para eles, tá? É muito importante, então, que quando a gente for tentar fazer o carinho, ser o mais leve possível, né? Não tentar trazer aquela agitação. Claro que em alguns momentos tem algumas fotos que ficam super legais, de tu ver o bichinho pulando, de tudo mais. Mas é importante que no primeiro momento, onde tu tá tentando fazer a conexão, né, com o bichinho, que tu vá com calma para não ter problema. Começa no mesmo sentido de carinho, respeita o tempo, o espaço dele, pede permissão para ele, né? E outra coisa também última dica que a gente tem, são as afirmações positivas, né? O que eu sempre digo? Amor atrai amor, né?
É difícil a gente viver num espaço onde existe amor e a gente ser mal-humorado, né? A gente se sentir sozinho, a gente se sentir acuado, a gente se sentir triste, a gente ter medo. Os animais é igual, tá? Então, a gente vê muitas vezes os tutores dizendo, meu Deus, mas que bicho burro. Ai, mas não aprende. Mas, ai, a gente já falou que tem que ficar sentado. Mas, tipo, ai, Carol, não sei o que fazer. Ele não para. Ele é terrível. Ele apronta todas. Duvido tu conseguir fazer uma foto com esse cachorro. Isso tudo ele absorve pra si, tá? Então ele vai entender, e principalmente se a gente ficar constantemente repetindo que ele não sabe, que ele não aprende, que ele não consegue, que ele não para, ele vai entender aquilo como uma verdade pra ele. Assim como a gente, né? A gente vai criando, a gente tem crenças, a gente tem coisas que a gente vai aprender, ouviu lá quando a gente tinha 5, 6 anos de idade e que a gente traz até hoje pra nossa vida, né? Então, o bichinho é muito importante pela Isso que a gente sabe o que é certo e o que é errado, Exato. né? E eles já não têm essa consciência. Pra eles tudo é certo e tudo que a pessoa que ama eles falar, pra eles tomam como correto, né? Então, é importante sempre incentivar, falar afirmações de amor, afirmações de carinho, sabe? Nossa, que lindão, isso aí, que bonito que ficou. Ah, esse é meu garoto. Bom garoto. Olha como tu sabe fazer. Palavras de incentivo são muito importantes para que a gente consiga trazer uma segurança, principalmente pro bichinho nesse momento. Porque ele já tá num lugar diferente, daqui a pouco ele já tá com pessoas diferentes. Por mais que não seja um fotógrafo diferente, seja alguém da própria família que esteja ali fotografando, daqui a pouco você vai querer, tipo, vamos lá naquela praia que é super linda e não sei o que, e aí começa a ter gente, daí começa a ter barulho de moto, daí começa a ter carro, com eles som. se assustam, né? Exato. Então, eu acho que essas são as principais questões que a gente pode se atentar. E claro, né, a gente cuidar da gente também, né? Acho que a gente se trabalhando, a gente se cuidando, a gente policiando os nossos pensamentos, os nossos medos. Porque, infelizmente, muitos dos medos que a gente vê e que eu atendo nos meus pacientes são medos dos tutores. E acaba a gente passando para eles, né? E isso é muito normal, tá? Não se culpem por isso, não é... Mas, infelizmente, é inconsciente. A gente acaba... eu fui rejeitada e eu tenho um zelo excessivo pelo meu bichinho porque eu não quero que ele sinta a mesma rejeição que eu senti. E aí você acaba tornando o seu bichinho inseguro. Ele também vai ter o medo quando ficar sem você de... eu fui rejeitado, será que ela volta, será que ela não volta pra casa, né? Então eu acho que essas são as principais questões que a gente tenta trabalhar quando o assunto é energia, assim, pra... mais rápido, mais fácil e que eu acho que todo mundo em casa pode começar agora mesmo. Exatamente, não precisa ser reikiano, não precisa ser especializado em terapias para animais para que a gente possa fazer isso. Vocês viram, são detalhezinhos. Alguns toques, né, pra gente ajudar na fotografia, ajudar até o próprio pet a ele se sentir melhor. E até pra foto ficar mais bonita, ficar mais leve. Ficar o sorriso, né? Ficar aquela expressão mais legal do pet. Às vezes eu pego alguns pets que eles foram adotados, então eles já têm o medo natural deles, que eles já vieram com esse medo lá antes da adoção. Então eles já chegam para a sessão, opa, o que é isso? Né? Então, assim, com essas dicas, a gente fazendo desde antes da sessão, então a sessão vai ser muito gostosa, ele vai ver assim como um passeio, ele vai ver como uma experiência positiva para a vida dele. Então, é bem importante a gente verificar a nossa energia para estar passando pro pet também. E acho que até na própria escolha do ambiente onde vocês vão fazer as fotos, sabe? Às vezes, por mais que possa ser um lugar, é um lugar histórico, a gente tem que lembrar que toda história, ela é feita de momentos bons e momentos ruins, né? Então, também tentar entender qual que é a personalidade do meu bichinho, né? Como é que ele tá emocionalmente, né? Que vocês mais do que ninguém vão conseguir ter essa percepção de ele não gosta de ir aqui, por que eu vou obrigar ele para aquele lugar, né? Porque
como eles têm o sentido muito apurado, o instinto deles é muito apurado, eles vão sempre evitar situações que coloquem eles em risco, né? Eles e os seus donos. Exatamente. Então, assim, é legal também ter essa flexibilidade de daqui a pouco, não, a gente pode fazer uma foto bem legal, mas um lugar que ele goste, que ele se sinta bem. Exatamente, né? porque eu não sou fotógrafa, mas acho que a Carol, melhor do que ninguém, pode confirmar isso pra vocês. Eu acho que as fotos saem muito mais naturais quando o bichinho tá relaxado, Com né? certeza. E aí fica muito mais lindo, tu vê que tipo, nossa, olha esse sorriso, olha essa brincadeira que foi espontânea, que não foi aquela coisa montada, que não foi aquela coisa obrigada pro bichinho, né? Pelo menos quando a gente faz fotos. Até a gente, né? Tipo, a foto que a gente mais gosta é aquela que alguém tirou no momento que tu tava lá distraído. Exato. Né? Então eu acho que sigam essas dicas, vai dar tudo certo. Sim. Então, muito obrigada, Lana.